Pensa só, um ritual tão, mas tão perigoso e ao mesmo tempo sagrado que o destino de uma nação inteira ficava nas mãos de uma única pessoa. Um homem dentro de uma sala, uma vez por ano. É disso que vamos falar, de um dos maiores mistérios do mundo antigo, o Dia da Expiação. E, para começar a desvendar isso, a pergunta é: o que tinha dentro da sala mais proibida do planeta Terra? Esse lugar era conhecido como o Santo dos Santos. Pensa nele como o epicentro da presença de Deus, onde entrar sem ser convidado significava morte. Simples assim. E era só nesse dia, o dia da expiação, ou Yom Kippur, que a porta se abria. Era um dia de uma seriedade absurda no calendário de Israel. Era o momento em que a relação entre Deus e as pessoas era, zerada. Todos os erros do ano inteiro eram colocados na mesa para serem resolvidos. Para a gente entender o ritual, primeiro a gente precisa entender o lugar. Vamos dar uma olhada na natureza dessa sala tão proibida e por que ela era tão perigosa, tão exclusiva. Olha, o aviso divino era cristalino, sem espaço para má interpretação. O texto lá em Levítico é super direto. Entrar na hora errada, ou do jeito errado, era sentença de morte. Isso já mostra o nível de seriedade da coisa, né? Mas por que essa rigidez toda? Bom, o contexto aqui é tudo. Depois que o tabernáculo foi construído, Deus passou a morar, literalmente, no meio do acampamento de Israel. E isso, por mais incrível que pareça, criou um problemão. O conflito era muito claro. De um lado, a gente tem um Deus que é perfeitamente santo, puro, presente. Do outro, um povo imperfeito, cheio de impurezas e pecado. A pergunta era, como é que essas duas realidades podiam existir no mesmo lugar, sem que a imperfeição fosse basicamente aniquilada pela santidade? Era uma tensão que não acabava nunca. E olha, isso não era só uma ameaça no papel, sabe? A coisa era séria mesmo. A fonte nos lembra de um episódio bem trágico, a morte de Nadab e Abiú, que eram filhos do próprio sumo sacerdote. Eles se aproximaram de Deus de uma forma que não tinha sido autorizada, talvez com o incenso errado ou no momento proibido. A Bíblia chama isso de fogo estranho. E o resultado? Foram consumidos. Essa história virou um lembrete bem pesado de que as regras ali eram literalmente uma questão de vida ou morte. Bom, com um perigo desses, quem é que ia ter coragem de entrar na presença de Deus? A resposta era uma única pessoa, o sumo sacerdote. Mas, e aqui está o ponto, não como uma figura de poder e glória, e sim como representante super humilde. O ponto crucial era esse. Antes mesmo de pensar em orar pela nação, o sumo sacerdote tinha que fazer um sacrifício por ele mesmo e pela família dele. Ele não estava acima de ninguém. Ele fazia parte do problema e precisava de perdão tanto quanto todo mundo. E um detalhe que revela muito está nas roupas. Em vez de usar aqueles trajes cheios de ouro, pedras preciosas, super elaborados, nesse dia específico, o sumo sacerdote usava uma roupa simples, de linho branco. Era um símbolo visual muito forte de humildade, de submissão, sem nenhum pingo de orgulho pessoal. Agora a gente chega no coração do ritual, na solução para esse problemão de como Deus e o povo podiam conviver. É uma cena bem dramática que envolve 2 bodes, iguaizinhos na aparência, mas com destinos completamente diferentes. O ritual era todo calculado, sabe? Primeiro, pegavam 2 bodes idênticos e tiravam a sorte para decidir o futuro de cada um. Um deles era sacrificado e o sangue dele servia para purificar o santuário da contaminação do povo. Aí vinha a parte do segundo bode, o famoso bode expiatório. O sumo sacerdote colocava as mãos na cabeça dele, confessava todos os pecados de Israel, como se estivesse transferindo tudo para o animal. E depois, esse bode era mandado para o deserto para nunca mais voltar, levando a culpa da nação junto com ele. É daí, aliás, que vem a nossa expressão bode expiatório. Tá, mas no final das contas, para que tudo isso? Tinha 2 objetivos principais. Primeiro, era tipo uma faxina espiritual no lugar sagrado, para que Deus pudesse continuar morando ali. E segundo, restaurava o relacionamento. Funcionava como um botão de reset anual para a nação, garantindo que a conexão com Deus continuasse firme. Só que a fonte que a gente está analisando argumenta que esse ritual todo complexo não era só para aquele momento. Na verdade, ele apontava para algo muito, muito maior. Um significado que ia ecoar por séculos. A interpretação que o material de origem apresenta é que o dia da expiação inteiro funcionava como uma sombra, sabe? Uma pré-figuração. Era como se fosse um ensaio geral para uma solução definitiva que ainda estava por vir para o problema do pecado.
Dentro da teologia cristã, como a fonte destaca, cada parte desse ritual, o sacerdote humilde, o sangue que limpa e o bode que leva o pecado embora, é vista como um símbolo que aponta diretamente para a obra de Jesus Cristo. Nessa visão, o ritual antigo encontra seu significado final em um sacrifício que aconteceu uma única vez e que vale para sempre. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. A força, a intensidade desse ritual antigo revela algo muito profundo sobre a condição humana. O que essa necessidade de purificação, de expiação, nos diz sobre a nossa busca por perdão e reconciliação hoje em dia?